o Trajetórias já está no ar. Hoje a gente recebe uma artista porto-alegrense que já atuou como atriz em centenas de trabalhos, no cinema, na televisão e no teatro. É ela, a multiartista Débora Finocchiaro. Débora, é um prazer te ter aqui, tudo bem? Tudo ótimo, o prazer é todo meu. Débora, comecei dizendo ali que você é uma multiartista, né? Porque não é só atriz, é produtora, é roteirista, enfim, é uma extensa gama, né, de atividades que tu exerce. Como é que tu consegue ser tudo isso ao mesmo tempo? Essa pergunta é como é que eu consigo? Não sei como é que eu consigo, mas assim, eu procuro ter uma vida saudável. Eu acho que isso é bem importante, assim, né, para poder ter energia, para poder fazer um tanto de coisas e fazer bem feito e com cuidado e sempre também compartilhando, né? Principalmente porque para exercer esse ofício tem que tomar um pouco a rédea do nosso trabalho nesse país que a gente sabe que não tem quase apoio à cultura, à arte. Então, num determinado momento da minha vida, eu vi essa importância de tomar essa rédea e fazer as minhas escolhas. Principalmente porque eu tenho uma crença muito profunda e já não tenho mais dúvida nenhuma da importância da arte como um caminho real de questionamentos, de transformações. Então, se eu puder contribuir 1 milímetro que seja nesse plano de existência com a humanidade por um mundo menos desigual, né, mais generoso mesmo e mais horizontal também, que só o que nos diferencia são as nossas experiências, no sentido de um respeito mútuo, eu vou fazer. Então, eu sinto muito forte isso como uma missão mesmo, é o meu propósito, nesse sentido de ofício, vai um pouco além só da questão profissional, né? A minha questão profissional está completamente ligada à minha crença mental e espiritual e procuro ter uma conduta digna e me transformando, crescendo e compartilhando principalmente, né? Porque acho que conhecimento e experiência só serve para compartilhar. Conhecimento de saber 1000 coisas, ler 1000 livros, se tu não compartilha aquilo te mata. Assim como a beleza, né? Então, quanto mais a gente pudesse ajudar e ainda mais testemunhando, né, Vanessa, o caos que a gente está vivendo hoje, para mim, acho que a única forma que a gente tem realmente de resistir, nem sei se essa palavra é resistência, mas de transformar isso é indo pelo oposto, é indo através da união real, sabe? De poder se olhar e ser transparente, ser de verdade, ser menos hipócrita, botar em prática os nossos discursos, que eu acho que esse é um grande desafio nosso como seres humanos, né? De discursos tem um monte, mas botar em prática realmente e é no dia a dia. Saber que nós somos também a maravilha e o caos do mundo que está em nós e parte da nossa escolha, o que a gente quer alimentar dentro da gente, né? Eu quero ser o meu melhor, eu quero saber até onde eu posso ir e ser uma pessoa boa e me interessa isso, de verdade, assim. E graças a Deus, aos deuses, às deusas, eu consegui encontrar na minha vida o que era a minha habilidade e conseguir desenvolver isso. Então também, sempre que a gente pode contribuir com que a pessoa encontre qual é que é a tua nessa vida, sabe? Porque a gente vê tantas pessoas com os seus trabalhos fazendo coisas que não amam, que não gostam, ou fazendo... A gente ouve tantos discursos dizendo tudo que eu quero é me aposentar e fazer nada. Aí tu vai mandando esse comando pra tua cabeça, eu quero me aposentar e fazer nada. Aí aposenta e morre, porque fazer nada significa a morte. E também acho que a morte é incrível, é a nossa grande conselheira. Mas eu espero viver muito. E de fato... Que nem o Platão fala, né? Eu adoro essa fala, não era exatamente essas palavras, mas o único jeito de ajudar alguém é tu te aprofundando em ti mesmo, né? Mergulhando. E me interessa esse mergulho, e me interessa isso. Se teu interesse era fazer, então com certeza tu já fez muito e continua fazendo, né? E Débora, tu iniciou bem cedo, né, nesse universo artístico, tua estreia no teatro foi lá na década de 80. Como é que surgiu esse interesse por esse mundo?
Desde pequena eu gosto de tocar, né? Eu tem minha irmã que morreu, a Lori, que era música, que era 8 anos mais velha que eu, a Laura, que é música, que é viva, que tá super viva, que é uma baita compositora, que mora há um tempão, há uns 40 anos em São Paulo e também ficou um tempo no Rio. E eu sempre gostei disso, dessa coisa musical. Nunca pensei em fazer teatro. Nunca ia ao teatro, não tinha essa cultura na minha casa. Me lembro que uma vez acho que eu fiz um papel de árvore no colégio. Deu uma vaga lembrança, assim. E um dia eu fui, graças a Eleonora Prado, filha da Zorávia Betiol, que é uma atriz, uma artista, uma escritora. Agora ela está com 2 livros super legais de poemas. A Nora, um dia eu fui mostrar uma música que eu tinha tirado no violão para ela e para minha irmã Laura. E ela me pilhou, tinha 18 anos, mais ou menos. Disse, por que não vai fazer teatro? Acho que tem super a ver contigo. E digo, que teatro? Como assim? Tá viajando, Nora? E aí, de fato, eu fui fazer um teste para uma ópera que era Turandot. O nome do diretor era Sérgio Ilha. Que, aliás, adoraria saber onde anda esse senhor, meu Deus. Ele fazia muitas coisas na época. Fiz o teste, não passei, e aí encontrei um amigo da praia do Farol de Santa Marta, e ele disse, a gente tem um grupo no Araújo Viana. Eu sou da época que o Araújo era descoberto, né? Nossa, então a minha história começou lá. Daí o grupo, na verdade, era só um rapaz que tinha que... Eu não lembro como era o nome dele, mas eu chamava ele de Zé Lombriga. Também nunca mais vi o Zé Lombriga. Aí, junto com o Zé Lombriga, eu fui fazer um outro teste para entrar numa oficina do Luciano Alabarce, que eu nem sabia quem era. Não sabia nada. E aí passei no tal do teste, fiz a oficina e fiz uma peça, minha primeira peça, que foi Senhora dos Afogados, de Nelson Rodrigues, fazia parte de um coro, assim, que as mulheres choravam, era um coro de prostitutas e elas choravam. Lembro até hoje da fala que dizia, te imploramos, Senhor, pelas mulheres da vida, lembro disso. E era tudo uma aventura. Então, o Luciano Alabarce, né, que é um grande realizador, que é um dos grandes realizadores desse país, na verdade, que eu tenho muita admiração. Ele foi meu padrinho no teatro. E a sorte é que eu morava com a minha mãe, então eu não precisava me sustentar. Então, eu tive durante um tempo de lastro, assim, para poder experimentar. E também a minha mãe nunca me impediu de fazer, né? Isso também foi uma vantagem. E aí eu comecei a fazer outras coisas, daí fui fazer uma peça infantil, aí comecei a ganhar dinheiro com teatro, aí descobri que eu era engraçada também, porque eu achava que eu seria uma atriz dramática. E assim comecei a me sustentar, graças a um outro cara, né? Poxa, esses anjos, eu acho que os anjos são também as pessoas que a gente encontra na vida, né? O Breda, que é um amigo querido, Marcos Breda, né? Que é um ator excelente. O Breda me pilhou de fazer locução. Aí eu fui na Versus na época, que era na José Bonifácio, fui lá fazer um teste de voz e comecei a gravar locução também. Então, desde essa época, desde 85, 86, eu sou locutora também. É um baita currículo, né? E aí, desde 85 eu tô nisso e mergulhei profundamente e passei por várias fases, por muitas alegrias, por muitas tristezas e frustrações e, né, eu fui com uma ilusão de que eu gostava de passear e tocar violão e curtir. Então eu achava que artista é tudo mais, pessoas mais abertas, mais legais. E na real, aí a gente aprende que nada é uma carta de bom caráter, né? Em todos os meios tem de tudo. Então eu fui bem ingênua no início, foi bem duro. Me deparei com esse mundo de maledicência, né? Que tá tão... Às vezes a arte fica tão confusa nessas mazelas do ser humano, assim, e competições e blá blá blá, que a gente sabe que tem em qualquer meio. Imagina, olha onde é que a gente tá. Que a arte tem essa sensibilidade, né? Então, é em qualquer meio. Então, eu falei onde que a gente tá, imagina no meio político, então, bem. Então, mas é em qualquer meio. E aí, até tu compreender e ir se curando, aí são as escolhas, né, Vanessa? Porque tu pode te acomodar nesse lugar, estou na frente das câmeras, eu sou a Vanessa. Só que isso é só o que tu está fazendo agora, tu é muito mais do que isso. E cada um de nós, né, ele, todos nós, como a gente encontrar essa clareza diante da vida,
de olhar pra gente, o que eu quero, porque geralmente a gente vive pra fora, né? A gente faz pro outro, e claro que, imagina, é óbvio, eu faço tudo pros outros, no sentido, a minha arte é para o outro, mas a minha escolha tem que ser a partir do que realmente é da gente, porque nós mulheres, então, né? Meu Deus, quantas vezes a gente vive em função do olhar do outro, né? Que tem que ser assim, que tem que ser assada, que tem que se comportar desse jeito, que tem que ser linda, que tem que ser gostosa, que tem que ter o cabelo assim. Meu Deus, são exigências sociais que, na verdade, quando a gente olha para isso de frente e se dá conta que isso é só uma ilusão, que é uma descrição de mundo que tem um interesse econômico e social, que tudo é a partir da mídia e da venda, né? Nós somos... o grande lance desse mundo, dessa estrutura política, social e econômica é exércitos de consumidores. Então, e a gente cai nisso sem nem se dar conta. Se a gente não pensa nisso, a gente passa uma vida acreditando que o lance é ter. Só que quando tu vê que ter não é, aí tu vai que nem esse filme do Elvis incrível que eu vi, né? O cara é um gênio maravilhoso. E aí foi engolido por esse lugar, assim, teve tanta infelicidade, tanta frustração dentro de um gênio que evolucionou, que trouxe a música negra num contexto onde havia uma segregação, que a gente vive dessa segregação, mas que era muito mais intensa, né? Então não é sinônimo da suposta felicidade, nem vamos falar, acho que felicidade são momentos, né? Mas de ser mais inteiro, sim, de poder ter uma vida mais fértil diante da própria existência, né? Pois é, e além de ter essa essência tão bonita como ser humano que eu estou presenciando aqui, tu também é uma artista muito premiada, né? Tive que até fazer uma colinha, porque são mais de 30 premiações, né? Melhor espetáculo, melhor atriz, melhor direção, melhor texto adaptado, melhor artista de teatro. O que esse reconhecimento todo, Débora, representa na tua carreira, representa na tua vida? É muito legal. Muito legal. O ego, então, adora ficar assim, nadando, achando, é ótimo. Mas tem um lugar também que eu venho questionando, Vanessa, que acho que a gente pouco se dá conta e pouco fala sobre isso. Como é que eu vou falar? É uma questão bem filosófica. A gente vive muito nesse mundo de pódio. Mas eu vencer significa a derrota de vários. Eu tenho questionado muito isso, sabe? Não tinha parado para pensar nesse ponto de vista ainda, mas é... Mas a maioria de nós nunca pensou muito nisso, porque a gente é educado para ser o cara, para ser a pessoa. E como potencial, acho que a gente tem que ser mesmo, né, o melhor da gente. Mas esse sentido de premiação, acho que é muito legal quando tem grana. Incentivo. Né? Então, tu vai ganhar uma premiação e vai ganhar um dinheiro que vai te ajudar a continuar naquela obra. Mas quando é um prêmio para dizer que eu sou melhor do que tu, com certeza quem não ganhou, eu sei, porque várias vezes eu sempre sou indicada, geralmente sou indicada em todos os trabalhos que eu faço, e quando eu vou lá na cerimônia de prêmio e não ganho, eu saio puta, digo, pô, como é que eu não ganhei? Como é que essa pessoa, pô, meu trabalho era muito melhor. E eu me vi nesse lugar, não tenho nenhuma vergonha de dizer isso, o coração ficar saltando. E aí quando a gente começa a olhar realmente com um distanciamento para isso, mas parei só um pouquinho. Quando eu sou aqui não ganho, eu fico assim, pô, até acho legal que ganhou, mas... E quando eu acho que o trabalho do outro foi melhor, mas quando eu acho que o trabalho do outro não foi melhor, eu fico de cara, se frustra. Pô, que coisa injusta, é prêmio de turma, essas coisas, né? Então, eu sinto isso, todo mundo deve sentir sentimentos parecidos, sim, né? Então, como a gente começar a olhar diferente um pouco para isso? Dessa coisa de olhar, tá, eu venci, mas teve vários derrotados. Então, eu acho que é uma questão interessante da gente olhar com mais amplitude para esse lugar de premiação, sabe? E ao mesmo tempo é muito legal, porque abrem portas, porque tem ganhou tantos prêmios, que massa, né? Tem lá um monte de prêmio, cara, legal, muito legal. Amacia o ego. Não é, e é também um reconhecimento. Então, é uma ratificação de que o teu trabalho tem uma qualidade, que é reconhecido, todo mundo quer ser reconhecido. Mas, especificamente, essa questão do prêmio, né? Eu acho que é um lugar interessante da gente questionar e olhar com mais... com uma lente um pouco mais ampla para isso, realmente.
Por isso que é melhor a gente se desafiar a si próprio e não tentar competir muito com os outros para não acabar se frustrando também. E evitando essas competições que algumas vezes, não nesse caso específico, mas muitas vezes são criadas algumas competições que são desnecessárias, né? Débora, tem a questão de família também, né? Tu até trouxe pra gente as tuas irmãs, né? A saudosa Lori. Mas é uma questão de veia artística mesmo, que veio de família, as outras, música, teatro, enfim. E, inclusive, a gente tem uma premiação, né, no Festival de Cinema de Gramado, teve um filme, né, para Lori, que foi premiado. Então, voltando a isso foi incrível. É um prêmio importantíssimo, é uma valorização, é um prêmio em dinheiro também, né? E o sinal de alerta, para quem não sabe, a Lori era uma roqueira, baixista, compositora, que morreu em 1993, morreu com AIDS, uma mulher no rock, que é um meio completamente machista até hoje. Ela foi uma revolucionária na história dela, e como a maior parte dos artistas teve a sua memória quase que apagada. E o ano passado, graças a Cida Pimentel, que era amigona da Lori, que estava no Instituto Estadual de Música, muito importante falar isso, a Cida sugeriu para o Diego Grossman, diretor atual da Casa de Cultura Mário Quintana, que é um homem maravilhoso, a Cida sugeriu o nome da Lori para ser o nome de um dos palcos da casa. E esse movimento todo surgiu a partir daí. Eu uso as músicas da Lori, já fiz várias coisas com a obra da Lori, tanto da Lori quanto da Laura, porque modéstia à parte, elas são incríveis, elas arrasam, é um som maravilhoso. Para quem gosta de rock, então, nossa, a qualidade, assim, logo que ela morreu, a gente conseguiu terminar o CD que ela estava fazendo, graças também a uma parceira chamada Fernanda Chemali, que foi uma fotógrafa que produziu comigo isso, e que foi a pessoa que mais fotografou a Lori, graças também à minha mana Laura e às outras pessoas, etc. Voltando para cá. Daí, o ano passado, houve uma exposição com curadoria da Joana Alencastro, que não conhecia a obra da Lori, isso foi muito legal. E eu sou muito organizada, então eu guardei muito o acervo da Lori. Sou muito guardiã dessa obra. Consegui digitalizar as fitas cassete, consegui algumas coisas, tem ainda material, mas grande parte eu consegui digitalizar e ter isso organizadamente. O filho dela, o Ricardinho, tem algumas coisas, a minha mana a Laura também, mas eu fiquei com o maior número, acho que é por uma coisa dessa caráter de produtora e da importância da memória, enfim. Então isso facilitou muito esse trânsito. Aí aconteceram coisas que o Diego topou, que era essa exposição, que era para ficar um mês, ficaram 3 meses lá na casa. A gente fez o lançamento do palco, eu chamei a Júlia Reis, que toca violino e canta, maravilhosa, e a Ismália, que é uma baita roqueira, para fazer o lançamento do palco, e nós 3 tocando, então deu uma releitura na obra dela, que foi super legal. E eu propus ao Diego, Diego, eu tenho um pré-projeto de um documentário para a Lori, era um documentário teatral. Mas eu já tinha esse pré-projeto com vários argumentos e bons argumentos. Ele tinha uma sinopse e eu rapidamente adaptei aquilo para um documentário de cinema, para um mini-doc. E propus a ele, disse, acho que a gente tinha que aproveitar essa leva e fazer o documentário. Então, e ele topou. Se não fosse a crença do Diego, a confiança que ele teve em mim também e o reconhecimento que ele teve da obra dela, não ia ter rolado esse filme. E o Diego teve a feliz ideia de chamar o Fred, que é um fofo, o Frederico Restori, que é um jovem talentosíssimo, um querido que eu conheço de pequeno, que é filho também de artistas do Marcelo Restori, que é um cara super ativista, que é diretor de teatro há muito tempo. E ele com a companheira dele, a Natália Pimentel, que por coincidência tem o mesmo sobrenome da Cida, que fez o roteiro. O Fred fez um mini-doc que ficou muito, muito, muito bom. É emocionante como ele conseguiu conduzir essa obra, que é um curta-metragem. Imagina, tu colocar uma vida inteira, uma história ainda que aborda tantas questões, que é o rock, que é a música, que é a obra dela e a questão da AIDS. Ele conseguiu sintetizar e deu um formato super
eu ia usar a palavra moderno, mas moderno no sentido atemporal, sabe? Não, mas tem um diferencial muito, muito forte nesse... Tanto que ganhou o festival, né? Eu acho que foi muito por isso, pela linguagem que o Fred imprimiu na obra. E isso significa, muito além de ter ganho só esse prêmio, significa a valorização da memória cultural do nosso estado, da nossa cidade, do nosso país, da obra da Lori com esse reconhecimento. Então é muito... É um orgulho saudável que eu sinto, sabe? Desse reconhecimento da obra dela e ver que a partir daí isso vai se expandir mais. Então eu quero aproveitar para convidar todas e todos para estarem dia 30 de agosto, vai passar lá na Casa de Cultura Mário Quintana, que o Diego que pilhou também, vamos passar mais, vamos fazer mais de uma exibição do filme na tela grande, né, para quem ainda não assistiu. Ai, desculpa, tô com uma coisa no meu olho me incomodando. E aí vai ter esse dia 30 de agosto, às 19 horas, na Casa de Cultura Mário Quintana, vai ter uma sessão do filme da Lori, que é curtinho, deve ter cerca de 20 minutos, e aí vai ter um bate-papo depois, com a Natália, que é a roteirista do filme, que ficou ótima, um roteiro excelente, com a Mônica Canitz, que é a responsável pelo cinema do estado, né? Eu não sei exatamente, lá da Casa de Cultura Mário Quintana, não sei exatamente o título dela, não vou falar, é uma jornalista incrível e que sabe muito de cinema, vai estar lá também. A Fê Chemali, essa fotógrafa que eu citei, que é fundamental em toda essa história, e eu, só as mulheres, falando sobre o curta, né? Sobre esse processo. Então estão todas e todos convidados. Provavelmente a entrada vai ser franca. Então venham, põe na agenda. 30 de agosto, às 19 horas, na Casa de Cultura Mário Quintana. Também quero fazer um outro convite. Eu sei que esse programa está passando exatamente hoje, nesse momento eu estou lá no palco do Instituto Ling fazendo sarau voador, então eu estou me bilocando nesse momento, a gente vai se triplicando, que é o Sarau Voador Literatura e Improvisos Transcriados, que é um projeto que eu faço com meu parceirão, o jornalista maravilhoso Roger Lerina. A gente faz, o Sarau Voador vai estar na sua, hoje é a sua, não sei dizer, 43ª edição, a edição de número 43, com o nome Mulheres, a Revolução. Por isso eu falei das mulheres, lembrei. E quem são as convidadas? Clarissa Ferreira, que é uma compositora que toca violino, que canta, uma mulher que está aqui, escreveu um livro lindíssimo chamado Gauchismo Líquido, que é fantástica a forma que ela aborda essa questão, né? Ser mulher no Rio Grande do Sul e artista, ainda mais se a gente pega o nosso interior. Pensar que no interior do nosso estado ainda tem lugares que negros não podem entrar, não precisamos falar mais nada, né? Que tristeza, né? Mas... E a Jussara Gaspar também, que é outra artista, atriz, militante, feminista, maravilhosa, que entre outros faz um espetáculo sobre Frida Kahlo incrível. Então a gente vai estar no palco do Instituto Ling. Débora, é uma carreira imensa, né, pra gente contar a história, são tantos detalhes para trazer, mas infelizmente o nosso tempo é curto e já estamos chegando ao final aqui do nosso programa, então eu gostaria que tu deixasse teu recado. Então, minha gente, esse livrinho foi um presente na minha vida. Eu nunca pensei em escrever, eu escrevo um monte de roteiro, um monte de coisa, mas isso aqui eu escrevi um dia numa turnê. Baile das Letrinhas. Deixa eu mostrar pra câmera, bem bonita aqui, o Baile das Letrinhas. O Baile das Letrinhas, eu escrevi uma vez num hotel, no meio de uma turnê. Me inspirei, vi alguma coisa na TV, acho que era do Canal Futura, que falava sobre educação, e escrevi um negócio falando das letrinhas, da importância, pensando na importância da alfabetização. E aí, Roberto Prinho, ano passado, da editora Bestiário, essa aqui, me perguntou, eu estava num evento com a Nora, com essa mulher, filha da Zorávia Bettiol, que me pilhou, que eu sou atriz por causa dela. Ele disse, tu tem alguma coisa para editar? Eu gosto muito do teu trabalho e tal. Eu disse, não escrevo. Aí lembrei disso. E ele leu o PDF, curtiu e se transformou nesse livrinho que a gente lançou dia 9 de julho e que vai virar, e que, enfim, vocês podem
adquiri-lo através do site da editora Bestiário. É um livrinho para crianças em alfabetização. É para colorir, ele é todo preto e branco, então não dá para colorir. No Acho final, que tá tapando páginas... o microfone, Débora. Opa, desculpa. No final tem páginas em branco que é para criança fazer a sua letrinha. Então é um estímulo à criatividade, à liberdade criativa, principalmente. E também o Baile das Letrinhas, que vai virar uma peça, que vai ter estreia no final de outubro, mas com certeza já tem 2 apresentações certas em novembro na Feira do Livro, acho que é 12 e 13 de novembro, com direção de uma mulher linda também, querida, que é a Júlia Rodrigues, que é atriz, diretora, entre outros, ela é do Bloco da Laje, uma jovem diretora, minha parceirona, também com parceria com o pessoal da Companhia Gente Falante, que são geniais. A gente vai estrear a peça, então estão todas e todos convidados. E Baile das Letrinhas, ele tem como base, como crença também para a gente falar das diferenças. Se as letrinhas não fossem todas diferentes, não existiriam palavras. Assim como as cores, todas as cores fossem azul, que graça, a gente não ia ter cor nenhuma. Ou se as notas musicais existissem só o dó, não ia ter música, Débora, tá tão legal a nossa conversa, é tão bom conhecer a tua história, mas eu infelizmente vou ter que ir encerrando para não estourar nosso tempo. Mas muito obrigada por ter participado conosco. Então essa foi a Débora Finocchiaro. O Trajetórias vai ficando por aqui, mas você pode continuar acompanhando a programação da TV Câmara nas redes sociais. A gente volta na próxima semana com mais um artista de Porto Alegre. Muito obrigada pela sua companhia e até a próxima!